Meus irmãos, eu começo com uma citação de Paulo à igreja de Filipe, que diz assim: nossa pátria está nos céus. Esse é um excerto, um trecho deste verso, não é o verso na íntegra, mas diz um pouquinho sobre o que nós vamos tratar hoje nessa aula. E a nossa pátria, de fato, ela está nos céus, é o que nós vamos ver e estudar nessa manhã. Pois bem, o Brasil, ele sempre foi muito conhecido por ser um país muito criativo. O povo brasileiro, ele é um povo que tem boas ideias, né? E o Brasil, não obstante, é destaque há muitos anos no cenário mundial quando se fala em publicidade e propaganda. Poucos fazem boas propagandas quanto o brasileiro, né? O brasileiro é um povo alegre, né? Hoje temos propagandas mais polidas. Antigamente não tinha esse politicamente correto que temos hoje. O brasileiro, como se diz no popular, chutava o balde quando a ideia era comercial, né? Ainda mais em tempos remotos, quando poucos tinham acesso à televisão paga, televisão a cabo, né? Então a TV aberta era o prazer de muitos brasileiros em seus tempos de ócio, de modo que os comerciais eram sempre muito vívidos e cheios de ideias curiosas. Eu trouxe alguns aqui dos tantos, né? A primeira imagem ficou um pouco escura ali no projetor, mas todo mundo se lembra: compre batom, né? Compre batom. E quantos batons já compramos de chocolate, né? O comercial do Tang e o Bombril, né? Quem não se recorda, só de ver ali a gente já lembra de alguns episódios semelhantes, né? Os bichinhos de pelúcia da Parmalat, as meninas colecionavam nos anos 90, né? Tinha uma coleção. Era só o ursinho da Parmalat, né? Era desse jeito, né? Abuse e use na C&A, né? Eu lembro da música até hoje, né? E muitos comerciais impregnam e ficam conosco, né? E o Brasil, ele sempre foi muito famoso com relação à sua publicidade, né? Temos grandes nomes e grandes ícones, né, de publicitários reconhecidos internacionalmente e brasileiros, né? E um comercial em específico eu trago aqui hoje, foi um comercial que ele foi produzido em 1987. E ele começa com a seguinte imagem, é uma imagem que ela vai progredindo e diminuindo o zoom, e ela tem o texto, o qual eu vou ler para os irmãos agora. Diz assim: este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para apenas 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Uau! Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos e reduziu uma hiperinflação ao máximo de 25% ao ano. Este homem adorava música, pintura quando jovem e imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Por isso é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e que nunca se vende. 1987. Eu não sei se esse finalzinho a gente poderia renovar nos dias atuais, né? Mas que o comercial é um tanto quanto genial, né? É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. E nós temos ali, o zoom vai reduzindo e reduzindo, né? Esse foi o vencedor do Leão de Ouro no Festival de Cannes de 1989. E eu dividi essa aula em 4 partes. Falaremos um pouquinho sobre o conceito e o desenvolvimento do nacionalismo. Depois discorreremos sobre alguns recortes históricos, traremos uma perspectiva bíblica e, por fim, algumas aplicações. E o que é o nacionalismo, queridos? O nacionalismo, ele nada mais é que uma ideologia que eleva a importância da nação
acima de outros valores, podendo gerar idolatria, xenofobia e desprezo por culturas e outros povos. Então a nação ela está acima de tudo. Essa é a ideia que é pregada no nacionalismo. E da onde veio o nacionalismo? Como é que o nacionalismo nasceu? O nacionalismo, alguns autores podem datar e colocar que sua base veio lá em 1789, na Revolução Francesa, quando o povo começou a ter um papel determinante, né? Mas de fato e de verdade foi o século XIX, o século onde nós vemos o maior desenvolvimento do nacionalismo. E muito começando por um evento muito destacado e importante na história, que foi justamente a Segunda Revolução Industrial. Então o que acontece? Os irmãos devem se lembrar, né? Só para a gente recapitular aqui. Primeira Revolução Industrial, nós temos ali a máquina a vapor, locomotivas e tanta coisa. Segunda Revolução Industrial, aquela produção em série, né? Tempos modernos do nosso saudoso Chaplin, e petróleo e tanta coisa. Terceira Revolução Industrial, século XX já, segunda metade, a informática, e agora alguns já dizem que estamos na quarta Revolução industrial, né? A internet das coisas, inteligência artificial e tanta coisa vindo aí. Mas a segunda Revolução Industrial, que aconteceu mais precisamente com mais potência no final do século XIX, ela trouxe uma nova classe que ascendeu na sociedade, que foi a classe dos trabalhadores. E muitos donos de fábrica tiveram conflitos com esses trabalhadores. Trabalhador dá trabalho, né? Trabalhador não custa pouco, trabalhador tem sindicato, trabalhador arruma confusão, mas trabalhador tem que trabalhar, né? E muitos conflitos foram gerados ali nesse contexto. Então, o primeiro ponto que nós temos, o primeiro pontapé para entender a ideia de nacionalismo é que quando eu tenho uma nação, eu tenho uma ideia de uma nação, eu minoro um pouquinho esses conflitos. Calma, somos todos brasileiros, fica tranquilo. Você não está trabalhando para um outro lá, não, a gente é tudo gente da mesma gente, a gente veio do mesmo lugar, a gente é farinha do mesmo saco, né? Então a primeira ideia de um nacionalismo nasce no sentido de tentar aplacar um pouco os conflitos que nós tínhamos no contexto fabril, de trabalhadores reivindicando melhores condições de trabalho, né? Só que muitos países europeus se industrializaram na mesma época, e a industrialização foi maçante na Europa, foi muito grande, só que eu não tinha mercado para tudo isso. Eu estava produzindo muito, mas para onde que eu ia vender? Para quem que eu ia exportar? E junto com a segunda revolução industrial, nós temos um novo modelo de colonização, a neocolonização, um imperialismo que aconteceu no século XIX. Inglaterra e França falaram: a gente está produzindo muito, já sei, vamos arrumar umas colônias e a gente vai vender para eles. Naquele precinho, camarada, né? Camarada, a gente vai vender para eles e a gente vai ter sempre um mercado grande, né? Então, nesse período do século XIX, nós tivemos uma expansão e um neocolonialismo gigantesco. Inglaterra começou a fazer um monte de conquistar e implantar várias colônias em África, em Ásia, e a França foi junto. A França pegou carona e começou a espalhar o seu expansionismo no mundo inteiro, né? E aí começou a ter um mercado para consumir toda aquela produção que as fábricas estavam fazendo. E com isso a economia, só aumentava. Eles tinham um discurso ali civilizador, né? Tinha uma ideologia ali de cunho racial. Nós europeus vamos levar a civilização para a África, para o continente asiático. Então tinha uma ideia ali também de uma questão de raça por trás disso, né? Fato é que se expandiram e conquistaram tudo. Só que 2 países ficaram de fora dessa partilha toda. Tanto é que até hoje
nós temos países que eram antigas colônias de Inglaterra e França, espalhados aos montes mundo afora, né? Mas 2 países ficaram de fora. Quem são eles? Alemanha e Itália. E por que a Alemanha e Itália não entrou na partilha da África, na partilha da Ásia e de todo o resto? Porque a Alemanha e a Itália não eram países, meus irmãos, até 1870. Até 1870 não existia Alemanha, não existia Itália. Ué, mas não estava lá? Estava lá. Mas eram estados com alguma independência administrativa, mas não tinham uma identidade nacional formada. Nós tínhamos, por exemplo, um estado que se destacava muito, a Prússia, né? Onde hoje é território alemão, mas era um estado, era como se nós traduzíssemos para hoje, nós tivéssemos São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Sul, Acre, estados, faltou um do Centro-Oeste, né? Goiás, estados que existiam, mas que não tinham uma unidade em torno de um nacional comum. Então eram estados, tinham uma relação boa, mas não era uma nação. E o que aconteceu? Ocorre que o pessoal que estava lá, nesses estados, onde, por exemplo, existia a Prússia, que nós comentamos, eles falavam assim: rapaz, dividir a África, dividir a Ásia, e a gente está dividido entre nós aqui, não vamos conseguir nada. Porque eles estão se industrializando e vendendo. E nossas indústrias? A gente vai vender para onde? Como é que vai funcionar isso daí? E aí começou um discurso nacionalista grande em território italiano e em território alemão. De repente, o da Prússia virava para o vizinho e falava: nós somos todo o mesmo sangue, a gente é tudo mesma gente, a cultura, a tradição. Você gosta de fazer isso no café da manhã, não gosta? Eu também. Seu pai é dessa cozinha assim, mas eu o meu também. Nós somos a mesma coisa, vamos juntar. Só que esse discurso não foi o bastante. Precisava de um algo a mais para ter uma ideia de nação. E como é que eu consigo ter uma unidade interna? Foi aí que apareceu uma figura emblemática da história da Alemanha, Otto von Bismarck. Bismarck pegou e falou: já sei, vamos criar um inimigo externo comum. Que aí, se eu tenho um inimigo comum, eu tenho que me juntar para a gente se defender e atacar ele. E assim nós tivemos uma guerra da Prússia com a França. Só que a Prússia pegou todos os vizinhos e falou: gente, nós somos tudo alemão, vamos parar com esse negócio de Prússia, de Bavária, de não sei o quê. Vamos juntar e fazer um negócio só. Olha o que a França fez, conquistou o mundo inteiro e deixou a gente aqui. Olha o que a Inglaterra fez, estão expandindo colônia no mundo inteiro, nós estamos aqui. E aí, em prol de um inimigo comum, externo, nós tivemos unidade interna. E assim nasceu, depois de 1870, a Alemanha. Posteriormente a Itália, no mesmo contexto. Como é que a gente tem unidade interna? Vamos arrumar guerra, inimigos em comum. E aí, quando eu tenho inimigo em comum, eu fortaleço meus laços. O que antes era meu vizinho, hoje é meu irmão de nação. E dessa forma foram se organizando Itália, foram se organizando Alemanha, e com isso as indústrias foram crescendo. Só que sempre que um alemão olhava ali para o lado, ele via e falava: rapaz, demoramos para virar Alemanha, hein? Olha só, olha a França, chegou até na América do Sul, Guiana Francesa, foi para o mundo inteiro. Olha o tanto de gente falando francês na África. E a Inglaterra, nem se fala, foi para o mundo inteiro. Tanto é que até hoje o inglês é a língua mais falada no mundo, né? Desculpa, mais falada é o mandarim, né? Mas uma língua, uma das mais espalhadas pelo mundo, né? Então, o alemão e o italiano falou assim: eita, demoramos para virar país, hein? Perdemos o bonde andando. Agora a gente está com a economia pulsando,
mas o negócio não está funcionando. Como é que eu vou melhorar isso daí? Guerra. E ali começou um contexto de uma paz armada. Os países da Europa estavam em paz, mas se armando para uma potencial guerra que viria a acontecer. E aconteceu depois. Só que nesse contexto todo de nacionalismo, de falar de nação, além desse discurso belicoso, veio também um discurso de uma ideia de raça muito grande. Nós somos raça, mesmo sangue. Nós somos alemães, nós somos italianos. E esse nacionalismo foi crescendo cada vez mais e ficando mais pulsante, a ponto de nós chegarmos a duas figuras emblemáticas que estouraram no século XX. Ali uma representação cômica de Chaplin no Grande Ditador, mas nós chegamos a dois regimes muito grandes de nacionalismo doentio que nós tivemos no século XX, que foi o nazismo e o fascismo italiano. Pois bem, queridos, então o nacionalismo ele nasce desse contexto, um contexto em que nós tivemos Inglaterra e França se espalhando, Alemanha e Itália ficamos para trás, vamos nos organizar, mas vamos começar com um discurso. Nós somos alemães, nós somos melhor que francês. Negócio de francês aí, segunda categoria. Aqui é puro sangue alemão. Nossos carros são melhores, né? Nós vamos para cima, né? E essa foi a ideia do nacionalismo. E há várias manifestações de nacionalismo que a história descreve. Tivemos esse revanchista da guerra franco-prussiana, tivemos um nacionalismo mais agressivo, né, que nós comentamos aqui agora, de supremacia e eugenismo. Tivemos nacionalismos de independência que aconteceram aos montes, né, em América do Sul, em África, né? E é muito engraçado porque é uma ironia da história, né? Foi o nacionalismo europeu de muitos países que levou ao imperialismo e ao neocolonialismo. E isso gerou uma resposta de nacionalismo em muitas colônias para se emancipar com seus opressores. Então tivemos nacionalismo nos dois lados, oprimindo e rompendo a opressão, oprimindo seus próprios, né? De várias maneiras. E agora eu trago alguns recortes históricos de como que o nacionalismo ele foi danoso ao longo da história, agora já sobretudo do século XX. Primeiro nós temos o exemplo mais categórico, né, de nacionalismo. Quando nós pensamos em nacionalismo, certamente é a primeira coisa que nos vem à mente, que é o nazismo alemão. Não vamos entrar no mérito do nazismo, eu acho que o nazismo merece uma aula só para ele. Tamanha é a densidade do conteúdo em torno do nazismo, mas o nazismo, no final das contas, ele lidou com o Estado, colocando o Estado como um ídolo, né? O Estado tomou às vezes do ídolo, o Estado devia ser adorado, o Estado ele devia ser venerado, tudo é o Estado. Foi isso que aconteceu no contexto do nazismo, né? O Estado é maior que tudo, né? Então nós tivemos aí um exemplo muito grande de idolatria. Hitler usou esse mesmo nacionalismo para justificar a supremacia racial e a perseguição aos judeus. Tivemos o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial aí resultados disso, e não foram poucos os absurdos cometidos pelo regime nazista. Nós tivemos também, já comentamos, a manifestação clássica do século XIX, que foi o imperialismo. Aqui uma charge do finalzinho do século XIX, uma caricatura, né, mostrando ali Inglaterra, Alemanha, Rússia, França e Japão repartindo a China. Então tem um cidadão ali com uma faca no meio, vamos dividir a China, vai ficar uma parte para você, outra parte para cá, outra parte para lá. Caricaturista do século XIX, queridos. Nós tivemos ainda, agora mais recente, em 1994, o desastre
e as atrocidades cometidas ali em Ruanda. Alguns já leram, tem filme, né, sobre o massacre lá em Ruanda, o ódio étnico exacerbado ali entre Hutus e Tutsis, e que resultaram num genocídio de mais de 800 mil vidas ceifadas em 100 dias. É um número absurdo, né? 800 mil vidas em 100 dias, fruto de um nacionalismo exacerbado. E, de forma contemporânea, nós temos hoje tantas manifestações de nacionalismo que resultam numa ascensão grande de refugiados e imigrantes em outros países, e é um problema que cada vez tem aumentado mais e de difícil resolução. E eu trago uma citação de Bonhoeffer que diz: a obediência cega ao Estado não é uma virtude cristã, mas uma rendição idólatra ao poder terreno. E quando nós vamos falar de nacionalismo, queridos, o que a Bíblia diz para nós? Qual a ideia cristã sobre nacionalismo? Qual que é a perspectiva bíblica em cima desse tema? E eu começo com uma citação de Atos que diz: de um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. De um só ele fez todo mundo. E é muito curioso, né, que quando Lucas escreve isso no livro de Atos, aquela ideia de que nós somos filhos do mesmo pai, né, nós temos o mesmo sangue. No final das contas, todos vieram de um só homem, né? De uma só mulher também. A nossa Eva mitocondrial, de uma só veio toda a espécie humana, né? Então a Bíblia já refuta a ideia de uma raça, porque eu vim de uma pessoa, então eu sou pertencente, porque todos vieram de uma só, né? Isaías 40:15: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Isaías 40 é um capítulo bem denso, né? Ele diz ali que Deus, ele toma as águas dos oceanos na concha das mãos, ele mede o universo nos palmos e vai contando tudo, e aí ele pega e fala: e as nações são um pingo que cai de um balde e um grão de pó na balança. É isso que o nosso Deus vê quando olha para todo esse nacionalismo aflorado, né? Não são nada, meus irmãos. Nosso Deus é maior que qualquer autoridade humana, qualquer regime que já passou e governou essa terra aqui em que habitamos hoje. Filipenses 3:20, o texto que abrimos a aula: pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria não é aqui, nós somos peregrinos em terra estranha, como dizia o velho hino, né? Peregrinando. Êxodo 23: não terás outros deuses diante de mim. E assim começa o decálogo do Senhor, né? E quando o Estado toma a posição de um ídolo, de um Deus, nós estamos quebrando a lei de Deus. Eu trago agora uma imagem de Rembrandt. Está bem escuro na projeção, os irmãos acredito que não conseguirão ver, aqui no meu tablet está mais fácil, mas é uma pintura representando um episódio muito conhecido do Novo Testamento, que é a parábola do bom samaritano, quando Jesus ele conta a parábola do bom samaritano. E o que acontece na parábola do bom samaritano que nos traz a temática do nacionalismo hoje, meus irmãos? Vejamos. Jesus, ao contar essa parábola, ele usa de uma ilustração de que um homem tomado por salteadores ficou jogado na beira da estrada e não sabiam se ele estava morto, se ele estava vivo. Algumas versões falam como semi-morto. Então tinha um homem que foi assaltado numa estrada e ficou caído na beira da estrada. E de repente passa um sacerdote, aquele sacerdote ele olha, ele fala: ih rapaz, o que é esse cidadão aí? Deixa eu dar meia volta aqui. Dá meia volta e sai. E passa um levita, olha, curioso, dá meia volta e sai. De repente passa um samaritano, o samaritano olha, pega, acorda,
cuida, trata, leva para uma hospedaria, paga os gastos, o custeio, ama aquela vida. E aí o mestre ele termina, né? Quem que amou mais, né? Quem que foi aquele próximo deste, né? Quem é que foi o que de fato se envolveu com aquele cidadão? Faz-se mistério a gente fazer um destaque de que quando o sacerdote e o levita se afastam, alguns podem ter uma imagem de que de repente eles tiveram nojo, né? Ficou com nojinho, né? Não quis encostar, estava sujo, né? E a questão ela é um pouquinho mais técnica. Nós tínhamos leis rabínicas e a própria lei de Deus, também descrita no livro de Levítico, que falava que se um sacerdote tocasse um cadáver, era quarentena. Ele tinha que se afastar do arraial, ele não podia ter contato com o povo de Deus. Por quê? Deus usava de leis espirituais para ensinar coisas, muitas vezes naturais. Você já pensou se você toca um cadáver, um corpo, pega alguma doença ali, vai para o meio da congregação, do tabernáculo do povo, todo mundo pega uma doença contagiosa, mata todo mundo? Então Deus falou, se você mexer com cadáver, você vai ficar um tempinho afastado, você não vai se misturar, né? E quando aquele sacerdote olha, e Jesus é muito preciso em descrever que aquele homem estava numa condição semi-morto, ninguém sabia se estava morto ou não. Se aquele sacerdote toca naquele homem, ele ia ter que entrar em quarentena, ele ia ter que ficar afastado dos ofícios sacerdotais dele. O mesmo para o levita. Às vezes, de repente, aquele sacerdote estava indo para o culto, né? Lá na sinagoga, ele toca, ixi, rapaz, vou ter que ligar, avisar todo mundo que eu toquei num cadáver, vou ter que arrumar o seminarista aí do meu rabinato para me cobrir, porque não vai dar certo hoje, né? Então, no final das contas, a parábola do bom samaritano, ela tem uma ideia de um dilema que Jesus está trazendo ali. O que é mais importante? Amar a Deus acima de todas as coisas, e que implica o meu sacerdócio, as minhas atividades eclesiásticas, ou ao meu próximo como a mim mesmo? Porque os dois primeiros amaram a Deus, ao sacerdócio, às obrigações que eles tinham na igreja, né? E quando Jesus recrimina esse comportamento e fala que certo foi o bom samaritano, Jesus está mostrando que as duas coisas se confundem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, são coisas indissociáveis em si. E Jesus, quando ele vai interpretar a lei, ele resgata o espírito da lei, ele traz muito disso, meus irmãos. Porque, por exemplo, no Antigo Testamento, homicídio era derramar sangue, você tinha que matar, e Jesus fala que você está em contenda com o seu irmão, você já é homicida dele. Então, o espírito da lei, ele é mais denso e mais pesado do que o farisaísmo e o judaísmo, de uma forma geral, interpretava na época de Cristo Jesus. Então, as duas coisas se confundem, né? E Jesus ainda atualiza, né? Antigamente era amar o teu próximo como a ti mesmo, aí ele pega e fala, amar como eu vos amei. Aí complicou ainda mais, né? Ele morreu, ele deu a própria vida. Então, são coisas indissociáveis. Só que tem uma questão nisso todo. Quem foi o personagem que Cristo escolheu para tocar e amar aquela vida? Um samaritano, estrangeiro, gente de outras terras, de outro povo, e que por acaso não se dava bem com o povo judeu. Judeu não gostava de samaritano, o povo hebreu não gostava de Samaria. Tinha ali um contexto bem longo, não vamos entrar no mérito aqui para justificar isso. Então, quando Cristo Jesus, ele pega e fala, olha, foi o bom samaritano que de fato fez o que devia fazer e amou aquele próximo que ele nem conhecia e cuidou. Jesus está derrubando qualquer ideia de nacionalismo doentio. Não tem nacionalismo onde o sangue de Cristo faz irmãos aqueles de diferentes naturalidades. É isso que Cristo Jesus está ensinando também na parábola do bom samaritano.
E por fim, meus irmãos, eu vou trazer agora algumas aplicações aqui, já chegando no nosso contexto brasileiro, e o que nós podemos entender e aprender sobre o estudo do nacionalismo aqui no Brasil. Pois bem, o Brasil, ele sempre teve repleto de heróis nacionais, né? O brasileiro, por conta um pouco daquela ideia, se não me engano, de Nelson Rodrigues, que ele popularizou, da ideia do vira-lata, do brasileiro se sentir menos, ele sempre se apegou muito a figuras grandes de heróis nacionais. Aí tivemos vários, né? Poderíamos destacar aqui no mesmo século XIX, Dom Pedro II, um grande erudito, expoente, levou a economia do país a patamares que jamais alcançou. Alguns dizem que até o golpe republicano, para outros a proclamação da República, mas um grande homem. Tivemos um outro nesse mesmo período de transição, Rui Barbosa, intelectual de carta maior, a Águia de Haia, um homem que levou o nome do Brasil para todo o mundo. Nós falamos aqui, só fazendo uma interlocução, discorremos aqui sobre aquele período de paz armada, quando os países da Europa se armavam e estavam em paz. Para tentar assegurar essa paz, tivemos uma conferência de paz na cidade de Haia, lá na Holanda, salvo engano, 1907 ou 1912, me fugiu agora a data precisa. E neste contexto tivemos a figura de Rui Barbosa representando a delegação brasileira, um homem que arrancou aplausos, um homem que falou em francês tão fluente que todo mundo ficou assim: esse camarada é do Brasil, né? Quem é esse cidadão, né? Tivemos mais recentemente Ayrton Senna do Brasil, e eu me lembro do dia em que meu pai chegou para mim em casa e falou: o Senna morreu. Meu pai assistia muita Fórmula 1, né? Eu aprendi a ver Fórmula 1 com ele, o Senna morreu. E foi um dia muito triste aquele, e eu me recordo desse dia até hoje. Nós tivemos aqui, aos amantes de futebol, algumas seleções memoráveis, né? Tenho essa aí com Rivaldo, Ronaldo e Romário. Tivemos depois um meio de campo com Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká e Ronaldo Fenômeno na frente, né? Tantos nomes grandes, e o Brasil parava para a Copa do Mundo, né? O Brasil respirava a Copa do Mundo, né? O Brasil tinha orgulho de dizer que era Brasil, né? Eu também me recordo daquela final de 94, Roberto Baggio chutando aquela bola lá longe, eu pequeno e todos os vizinhos pulando, e aquela alegria, e bandeiras, e a rua toda pintada, né? O Brasil gosta de heróis nacionais, né? Tudo bem que o futebol ele durou até aqui, e depois dessa data eu abandonei a seleção brasileira de futebol, não me recuperei ainda, não assisti os jogos da última, a penúltima eu vi os highlights, mas ainda doeu, né? Todo o nacionalismo que a gente alimentou aí, até o Penta, foi por água abaixo, e sempre a Alemanha no meio, né? A gente está falando da Alemanha, tinha que ser um alemão, né? Tinha que ser um alemão. E aí chegamos agora em duas figuras das mais populares da última década no Brasil, sobre quem eu vou discorrer um pouquinho agora. E ficou muito engraçado essa imagem, que depois que eu coloquei essa imagem na aula que eu percebi, né, que o Lula virou de direita e o Bolsonaro de esquerda, né? Eu acho que só nesse slide aqui, viu? Eu acho que a inteligência artificial que juntou os dois foi sarcástica sem saber, né? Queridos, na época da primeira campanha de Jair Messias Bolsonaro, nós tivemos pastores afirmando veementemente que Bolsonaro era o escolhido de Deus. O escolhido de Deus. Na segunda campanha agora também, né? Que ele tinha uma missão, né? Aí eu fico pensando, se o Lula agora é o presidente e Bolsonaro era o escolhido de Deus para guiar o Brasil, quem dita as regras, as cartas da política brasileira?
Deus ou a urna eletrônica? Né? Muito curioso isso, né? Nosso Messias é outro. Nosso Messias não é o Jair, o nosso Messias é o Galileu, né? Por outro lado, tivemos pastor que defendeu tanto o lulopetismo, mas tanto petismo lá no Rio de Janeiro, que chegou a romper com a denominação. E hoje junta os cacos aí num ostracismo, chorando em vídeos na internet, né? E eu me recordo sempre da citação de João Calvino, que diz que quando Deus, parafraseando, quando Deus quer disciplinar uma nação, Ele dá governantes ímpios para aquele povo, né? E aí cada um interprete conforme lhe aprouver quais são os 4 anos de disciplina do Brasil. Queridos, é para ser apolítico então? Cristão não pode ter partido? De forma alguma, de forma alguma. Cristão não tem candidato de estimação. Só que cristão defende a lei de Deus acima de tudo. Quer um exemplo? O que a lei de Deus diz? 6º mandamento, não matarás. Cristão não vota em candidato que defende aborto. Ponto final. Começa por aí. Ponto final. Preservação da vida a todo tempo. Agora, achar que A ou B é resposta para a política nacional, achar que A ou B é a nossa solução, é o nosso ideal nacional, a nossa resposta é Cristo Jesus, e a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Então não posso assistir um jogo de Copa do Mundo? Pode, vamos torcer, né? Pro tal do Neymar Júnior tomar jeito, botar o fado nas costas e trazer o Hexa. Mas a nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria vai muito além daqui, é a nossa vida com Cristo Jesus, né? Eu trago uma citação de Lewis que diz: o amor à pátria se torna um demônio quando se torna um Deus. Está lá nos 4 amores. O amor à pátria se torna um demônio quando se torna um Deus. Queridos, recapitulando, nós discorremos sobre o século XIX, que foi um século onde tivemos a segunda revolução industrial, gerando um crescimento econômico pulsante e muito grande. Por outro lado, as indústrias fabricavam, não tinham para quem vender, o mercado interno era pequeno, e isso levou a uma visão de mundo de um imperialismo. Eu vou me expandir, fazer novas colônias mundo afora. Tomaram à frente Inglaterra e França, a Alemanha e a Itália ficaram para trás. Como é que a Alemanha e a Itália vão resolver? Vamos nos organizar enquanto país, porque não era um país até 1870, e uma vez organizados, vamos aflorar e plantar esse ideal nacionalista. É claro que ainda há o argumento de que o nacionalismo ajuda a minorar e aplacar um pouquinho os conflitos fabris, né? Somos todos alemães, relaxa. Você tem que estar reclamando se estivesse trabalhando para francês. Aqui é alemão, a gente vai cuidar de você. Fica tranquilo, o 10º vai cair. Sossega, né? Tivemos no século XX a figura emblemática de Benito Mussolini e Adolf Hitler, e tantas manifestações aí que já discorremos, tanto por meio do nazifascismo, quanto também em outros tantos conflitos emancipatórios de colônias e massacres, né? Como destacamos o de Ruanda. E nos dias de hoje nós temos essa ideia desse contexto de nacionalismo sendo debatido num ambiente de globalização, né? De um mundo cada vez mais global, e essa ideia em pauta novamente. E quando nós falamos que Deus é eterno, é muito engraçado que Deus ele é eterno, e isso também pode ser traduzido como Deus será temporal. Deus não está preso no tempo. Deus já se encarnou entre nós, se fez carne e habitou entre nós. Hoje não é mais matéria, né? Deus é espírito.
E Deus, quando a gente fala que Ele está fora do tempo, nós não encaixamos Deus nessa linha cronológica, nessa linha do tempo. É como se Deus estivesse de fora, assistindo tudo. Então Ele dá uma olhada e Ele vê todo o curso da história da humanidade. Ele vê antes da fundação do mundo, Ele vê depois o que vai ser. Então nosso Deus, Ele tem uma visão, uma amplitude se é que eu posso dizer assim, de uma roupagem de um Deus cósmico, de algo que está fora do tempo, de modo que qualquer conflito nacional e qualquer levante de reino, de nação, cai no que Isaías disse, meus irmãos. As nações para ele são como um pingo que cai de um balde, como um fino pó na balança, são nada. Os príncipes são gafanhotos, né? Que ele está brincando, né? Nós tivemos o Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico, nada, não é nada. O Império Inglês agora, francês que dominou, não é nada, nada. E nenhuma outra nação, por maior que seja, significou alguma coisa perante a grandeza do nosso Deus. É o nosso Deus quem dita as regras. Não foi Hitler, não foi Mussolini, não foi a urna eletrônica do Brasil, é Ele. E tudo está submetido à vontade dEle. O nacionalismo exacerbado, historicamente, ele levou a tragédias e distorções de justiça muito grandes. A Bíblia nos ensina que nossa lealdade deve estar em Deus, em seu reino, e não em ideologias humanas. É tão somente o que a Bíblia diz, e não o que o Estado vem a doutrinar. O nacionalismo, ele pode ser muito bem sintetizado no hino que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim é para onde vou, embaixador de Deus por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. E sabe o que é mais bonito nesse hino? É que esse hino é cantado por cristãos brasileiros, norte-americanos, alemães, franceses, ingleses, italianos. Não há pátria quando o sangue de Cristo tudo conquistou. Não há pátria quando o que tocou o cadáver, o semi-morto, era um samaritano mais odiado. Não há ideal de nacionalismo onde o sangue de Jesus já lavou, meus irmãos. Há diferentes apriscos, de fato, o próprio Jesus disse, tem ovelhas ainda em outros apriscos, né? Vocês vão indo e vão pregar para o mundo inteiro, pessoas de línguas diferentes, culturas diferentes, ritos e tradições diferentes. Mas a nossa pátria está no porvir, com Cristo Jesus. E lá não haverá espaço nenhum para discurso nacionalista. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Dúvidas, contribuições? São coisas diferentes, né? O patriotismo é assim, nós podemos ter um amor saudável à pátria, né? Nós podemos ter, mas o nacionalismo é quando esse amor ele se torna um ídolo, de modo que as minhas convicções de raça, de pensamento, ideias eugenistas, de que eu sou melhor que o outro, não tem espaço. Então eu posso torcer para o Brasil contra a Argentina na Copa do Mundo, mas não posso achar que o sangue brasileiro é mais puro que o outro, entendeu? Então é mais ou menos por aí, né? É claro que há algumas extrapolações, né? Eu já vi igrejas em 7 de setembro aqui no Brasil pendurarem bandeirinhas, né? A liturgia tem um hino da pátria, do amor à pátria, e tem todo um rito em prol daquilo, né? Meus irmãos, não é para tanto, né? Eu acho que tem que ter moderação. Somos hoje brasileiros porque o Senhor assim o quis, né? O Senhor determinou, mas somos cristãos e essa identificação vem antes de qualquer outra. Então podemos amar a pátria,
podemos torcer e vibramos pelo Senna, pelo Ronaldinho, por Rui Barbosa, né? E tivemos orgulho de tantos nomes que o Brasil já carregou, de ícones e heróis nacionais, mas o nosso ícone, o nosso herói, o herói e o salvador das nossas vidas é Jesus Cristo. E homem algum se compara à glória dele. Então, a senhora pode assistir o Neymar Júnior, dona Euraci, na Copa do Mundo, mas a nossa pátria não é aqui. Amém. Irmãos, oremos. Pai, nós te agradecemos pelo estudo da Escola Dominical nessa manhã, onde aprendemos sobre o nacionalismo. Nós te pedimos perdão, Pai, por tantas atrocidades cometidas ao longo da história, por todas as vezes em que o ideal de uma nação, de uma raça, suplantou a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós te pedimos perdão, Senhor, quando utilizamos o discurso nacionalista para mascarar o pecado, o discurso nacionalista para infringir a tua lei. Pai, que possamos ter a firme convicção de que somos forasteiros aqui, por mais que muitas vezes nos apeguemos a essa terra e amemos as coisas dessa terra e tenhamos orgulho dessa terra, nossa pátria não é aqui, é a pátria celeste ao teu lado. Faz-nos entender isso, Senhor, que o estudo do nacionalismo nos aponte para o céu, a eterna pátria onde reinaremos contigo. Em Cristo Jesus. Amém.